falar sobre o Sampaoli? Olha, o Sampaoli é o nome favorito para treinar o Santos Futebol Clube o ano que vem. O Santos Futebol Clube tem o Sampaoli como primeiro nome da lista e já existem conversas para ter o Sampaoli o ano que vem. Quando eu digo conversas, a relação entre Marcelo Teixeira e Sampaoli é uma relação boa. O Sampaoli quer voltar ao Brasil e pensa em voltar ao Santos. O Santos quer o Sampaoli, mas o Sampaoli aguarda a confirmação que o Santos estará na Série A do futebol brasileiro. Antes disso, não teremos uma definição sobre a vinda do Sampaoli o ano que vem. Quando o Santos matematicamente estiver classificado para a Série A do futebol brasileiro, existe uma tendência grande que as conversas evoluam entre Santos e Sampaoli. É vontade do Santos ter o Sampaoli e é vontade do Sampaoli voltar ao Brasil e comandar o Santos mais uma vez. Marcelo Teixeira vai fazer um investimento maior no futebol, isso está adequado àquilo que pensa também o Sampaoli, mas o grande ponto aí é o seguinte. Qual será o valor do cheque que o Santos terá que dar nas mãos do Sampaoli? O Sampaoli, em 2019, fez José Carlos Pérez gastar mais de 100 milhões de reais naquele time de 2019. O trabalho do Sampaoli, que foi bom, na minha opinião, ele foi caro. O Santos gastou mais de 100 milhões de reais no futebol em 2019. Marcelo Teixeira vai investir no futebol. Mas será que o investimento que pensa o Marcelo Teixeira está adequado àquilo que de fato entende ser o ideal Sampaoli? Essa é a pergunta do milhão. O Sampaoli não aceita trabalho para não brigar para ser campeão. Ele só vem para o Santos se ele tiver garantias que com o time montado ele poderá brigar por títulos. Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A. Essa é a única exigência que fará Jorge Sampaoli ter garantias que o Santos poderá formar um time campeão. Em termos de salário, uma comissão técnica de Sampaoli vai custar cerca de 1.300.000 reais. Algo que é palpável para o Santos Futebol Clube. Lembrando que Carille e sua comissão técnica custam 700 mil reais atualmente. Então, pagar 500 mil reais, 600 mil reais a mais para Sampaoli não vai mudar tanto para o Santos. Financeiramente, Sampaoli é viável para o Santos Futebol Clube. O maior problema está no elenco. E é aí que, de fato, o Santos vai ter que ter investidores o ano que vem. Com recursos próprios, o Santos não consegue montar um time forte para 2025. O Santos vai precisar de parceiros, vai precisar mais do que nunca de empresários, talvez precise até do pai do Neymar. A única forma de você seduzir o Sampaoli é investir pesado no futebol. Caso contrário, ele não vem. Ele não vem. Esqueçam. Agora, que é um nome muito forte no Santos e é um nome que a diretoria do Santos sonha em trazer, não tenha dúvida. Agora, ainda falando sobre Sampaoli, né? Me perguntaram sobre o Juliano, se o Juliano joga ou não joga com o Sampaoli. Olha, o Juliano joga com o Sampaoli, mas joga como segundo atacante ou falso 9. Como meia, sem chance. Aliás, nem como meia ele joga com o Carille, né? No meio-campo, como ele jogou no Corinthians, ou como meia, como muitos entendem que é a posição certa dele, com Sampaoli, chance zero. Tem uma entrevista do Márcio Zanardi, treinador de futebol, no podcast do Denilson. Esse podcast está disponível para todo mundo. Tem uma parte que o Zanardi fala sobre o Sampaoli.
ele classifica o Sampaoli como um péssimo gestor de pessoas e como um cara bipolar. Bipolar. Ele diz que o Sampaoli, ele conseguiu absorver muitas coisas positivas e também aprendeu aquilo que não deveria ser feito com o Jorge Sampaoli. Deu alguns exemplos, por exemplo, que os treinos do Sampaoli eram uma loucura, que não tinha nada dessa questão de trabalho físico, era com bola, 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 bola o tempo todo. O Sampaoli fazia os jogadores treinar de forma exaustiva, troca de passes, controle de bola, era nada de físico, 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 e se sobrar um tempo vamos treinar tático e bola. Nada. Era bola, 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 e se sobrar um tempinho a gente treina o físico. Qual que era o resultado de tudo isso? Um Santos que jogava muita bola, troca de posições o tempo todo, um time incansável e um time que não se machucava. Não tinha contusão. Jogadores não se contundiam. Esse era o Santos, de Jorge Sampaoli. E é muito trabalhador, né? O Zanardi falou sobre isso. É muito trabalhador. Então, o Sampaoli é justamente o oposto do que temos visto de treinador no futebol brasileiro, em especial no Santos nos últimos anos. É muito bom. Agora, a questão de relacionamento. O Zanardi fala nessa entrevista que o Sampaoli chegava na mesa do café da manhã, sequer dava um bom dia pro cara que estava do lado dele. Sequer olhava pra cara da pessoa que estava ao seu lado. Então tem isso. Jogador brasileiro é mimizento. Profissional brasileiro é mimizento. O cara tem que dar bom dia, tem que falar saúde se o cara espirrar, tem que puxar a cadeira pro outro levantar. Senão não serve. Treinar, conhecer de futebol não precisa. Mas se for bonzinho, cai no gosto da galera. E o Sampaoli não é esse cara. O Sampaoli é o que disse o Zanardi aí. Em um outro episódio que o Zanardi conta, que é um episódio muito curioso, é que o Sub-23, que era comandado pelo Zanardi, ia jogar uma partida num campeonato e o Zanardi queria jogar na Vila Belmiro. O Sampaoli falou, na Vila você não vai jogar. Na Vila você não vai jogar. Pode jogar lá no Urico Mursa, na Portuguesa Santista. Gramado ruim, lama pra tudo quanto é lado. E esse time do Sub-23 tinha o João Paulo, tinha outros jogadores lá. E aí o Sampaoli foi ver o jogo do Sub-23 lá no Urico Mursa. O Santos ganhou de 3-0. E aí o Sampaoli, depois do jogo, invadiu o gramado, tava vendo o jogo, invadiu o gramado, foi falar com o Márcio Zanardi. Falou, pô, esse futebol horroroso, não é isso que eu quero pro Santos. Tem nada a ver com aquilo que eu tô treinando. Aí o Zanardi bateu de frente com ele, falou, pô, você me coloca pra jogar aqui, num lamaceiro desse, num gramado ruim, como que eu vou jogar? E aí o Sampaoli teria entendido e falou, não, você tá certo, você tem razão. Mas esse é o Sampaoli. Esse é o Sampaoli. É um cara de personalidade forte. Acima de tudo, obcecado. Obcecado. E eu acho que o Santos, se quiser voltar a ser campeão, precisa ter um cara assim. Ah, vai dividir o elenco? Vamos perder jogador bom? Talvez o Guilherme não bique com o Sampaoli e vai embora? Vai acontecer, cara. Vai acontecer. Mas esse é o preço pra voltar a brigar lá em cima. Chega de paneleiro. Chega de boleiro. Queremos um treinador. E treinador com esse perfil, desse tamanho,
Treinador com esse perfil, desse tamanho, ele é problemático, meus amigos varandeiros. Então, a primeira coisa é entender quem é o Sampaoli, como será com o Sampaoli. Vai ser assim. Arzu tá fora, Léo Bastos tá fora, Marcelo Fernandes pode continuar, mas vai pra base. Tá fora. Não tem o clube do Sampaolinho. Não tem o clube da Luluzinha, do Luluzinho, do Joãozinho. Acabou tudo isso aí, cara. Acabou tudo isso aí. Então, se o Santos quiser ter Sampaoli, vai precisar entender e ceder a Jorge Sampaoli. Se não, meu amigo, é Carille, é Papitão da Massa, ou Dair Hellman. Esse tipo de treinador pra baixo. Então, gostei muito dessa entrevista do Márcio Zanardi. O Sampaoli não é exemplo de postura, tudo. Não, não é. Então, o cara que for tomar café com o Sampaoli tem que saber que não vai receber bom dia. Que não vai ter bom dia. E aí ele conta uma história, por exemplo, do Jobson, né? Lembra do Jobson? Que o Sampaoli chegou pra ele e falou o seguinte, olha, comigo você não vai jogar, você não tem intensidade. Comigo você não vai jogar, você não tem intensidade pra jogar. E o Jobson começou a se matar no treino. Então, é provocar o cara. É provocar o cara. Vocês acham mesmo que o Patrick estaria se arrastando com o Jorge Sampaoli? Serginho, 2 anos maravilhosos. Não joga. Não vai jogar com o Sampaoli. Não vai jogar com o Sampaoli. Serginho, 2 anos maravilhosos, não vai jogar. Você se lembra que o Marinho comeu banco com o Sampaoli? Comeu banco com o Sampaoli. Soteldo comeu banco com o Sampaoli. Então, se quiser jogar com o Sampaoli, tem que treinar mais, tem que jogar mais, tem que se provocar, tem que ter intensidade, senão não vai jogar. E é justamente isso, que falta para o Santos atual. Quando a gente olha o Yusufa fora, o Billy Arce fora, eu não tô bravo porque o Yusufa tá fora e é um absurdo, e é uma loucura, é o maior jogador africano de todos os tempos. Não, não. Yusufa é meia boca. Todo mundo sabia disso. O mundo sabia disso. Eu tô bravo de ver o Serginho, 2 anos maravilhosos no banco. Eu tô bravo de ver o Patrick McDonald's no banco. O William investe em mim, que vai chegar no final do ano e vai embora. Vai cuidar de criptomoeda, vai olhar a bolsa de valores, não vai jogar mais. Então, se eu tenho o William Bigode, que o ano que vem tá fora, pô, peraí. Eu fiz um contrato de 1 ano com o Yusufa, eu vou usar quem? Aquele que faltam 2 meses pra acabar o contrato, que tá no banco, que já tá a um passo da aposentadoria? Ou eu vou usar o cara que tem 1 ano de contrato pra frente, que eu tô gastando 120 pau por mês? É claro que eu vou usar o cara de 120 pau por mês. William Bigode, William, me desculpa, William, vamos fazer o seguinte. Olha, agora eu vou... Chegou mais jogadores no elenco. William, você não tá entrando, né? Esse jogo você fica fora, eu vou testar o Yusufa. Ô, Patrick, vem cá. Eu dei uma olhada aqui, Patrick. Você não joga na Vila Belmiro desde abril. Desde abril não, perdão. Desde a partida contra o Brusque no primeiro turno. A última vez que o Patrick entrou na Vila Belmiro foi contra o Brusque. Na Vila Belmiro, no primeiro turno. Então você olhar pro Patrick e falar, Patrick, vem cá. Esse jogo você não vai. Quem vai é o Billy. E quando não acontece isso, cara? É porque tem muita coisa errada, né? Tem muita coisa errada, entendeu?